Bom dia, segunda-feira, dia 29 de agosto de 2022. E convidamos a todos a se inscreverem nos canais do YouTube do A Caminho da Luz e do Gealme. E convidamos para as nossas lives interativas toda sexta às 19h50. Mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos, capítulo 11 dos Três Reinos, item metempsicose. Nós vamos iniciar a nota da questão 613, que nós dividimos em três partes. Primeira parte: seria verdadeira a mente em psicose se indicasse a progressão da alma passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Então, a mentepsicose fala da possibilidade de um espírito reencarnar num corpo de animal e um princípio inteligente de um animal reencarnar num corpo hominal, de um homem, né? Então, a doutrina espírita vê a impossibilidade disso porque não está de acordo com as leis divinas, porque tudo na natureza tem uma progressão e não retrograda. E aqui ele diz que a ideia da metempsicose estaria correta se indicasse, tipo assim, um caminhar, né? O princípio espiritual, né? Passa por diversas experiências no reino mineral. Em algum momento, que nós não sabemos quando, esse princípio espiritual passaria a ser um princípio inteligente. Ele estaria, no caso, habitando os corpos animais. E aí ele passaria por todo o processo de evolução, em determinado momento, que também não sabemos quando e de que forma, esse princípio espiritual é criado desse princípio espiritual o espírito. E aí ele reencarna no reino hominal. E assim ele vai perpetuamente até chegar à plenitude. Aí estaria correto. Mas continua a nota de Kardec. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem, e reciprocamente. Quer dizer, não dá para um animal reencarnar no corpo de um homem, nem um homem reencarnar no corpo de um animal. O que implicaria a ideia de uma retrogradação ou defusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe otorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da mente psicótica, assim como a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. Antes, pois, constitui argumentos a seu favor que contrários a esse princípio. Então, aqui nós estamos verificando que a reencarnação ela está presente na humanidade há muitos e muitos séculos, com entendimentos proporcionais à época, à inteligência da época. Então, mas não deixa de ser a ideia da reencarnação. E como diz aqui o Kardec nessa parte da nota, de que isso não vem desmerecer
a reencarnação, muito pelo contrário, vem fortalecer a ideia da reencarnação, porque isso já é instintivo já na natureza humana há muitos séculos atrás. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. E que nós possamos amanhã dar prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.